nos meios militares, há uma mudança significativa com o desenvolvimento da doutrina de segurança nacional. A Escola Superior de Guerra reúne civis e militares na elaboração de um projeto de país. Os militares de 64 não eram aqueles tenentes de 30. É o que tinha um outro tipo de formação. A Escola Superior de Guerra surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, porque os nossos homens, não só militares, civis também, analisando a conjuntura internacional que surgiu com a Segunda Guerra Mundial, sentiram a necessidade de ter um planejamento de longo prazo para esse país, de analisar o que era um país, o que deveria ser um país com a dimensão continental do Brasil. Eles foram doutrinados pelos americanos para inseparar, para não separar a soberania brasileira da soberania americana. Houve presença americana? Muito pouco. O americano tem uma escola chamada War College, escola de guerra, mas é uma escola para militares. A nossa escola é para civis. Quer dizer, era um local onde os políticos tinham a chance, políticos, diplomatas, empresários, tinham chance de analisar o país e fazer uma visão conjunta do país. A Escola Superior de Guerra foi um núcleo ideológico fundado pela geração do Castelo Branco, Golbery do Couto Silva, inicialmente talvez isolado, fazendo uma pregação ideológica própria, que foi ganhando coesão e chegou em 64 praticamente hegemônico no conjunto das Forças Armadas. Essa doutrina da Escola Superior de Guerra foi muito badalada, depois foi se espremer, não era praticamente coisa nenhuma. A Escola Superior de Guerra é acusada de ter sido o centro, o empório da propagação da ditadura. Não é verdade. Todos os oficiais que passavam na ESG, evidentemente, participavam de doutrinas. Que dali tenha saído um pensamento militar, acho que isso é muito creditado, mas depois a importância que o Golbery do Couto Silva veio a ter no desenvolvimento das articulações políticas. Tínhamos no Brasil um bipartidarismo bastante definido, que era o DN-PSD, né? E esse bipartidarismo, que havia outros partidos menores, claro, inclusive o Partido Trabalhista Brasileiro, mas esse bipartidarismo teve ação muito grande dentro das Forças Armadas. Então, dentro das Forças Armadas, no nível generais e coronéis, havia política partidária atuando, que é um mal, não deve. As Forças Armadas têm que ser isentas. Nós não tínhamos vocação de iniciar um golpe, e sim de nos opor a um autogolpe. Em meados de 63, o fracasso do plano trienal é evidente. A inflação continua alta e o PIB despenca. 1,5% de crescimento em 63 contra 5,3% do ano anterior. A reputação econômica do país afunda. Os investidores estrangeiros saem de cena. O projeto econômico do governo João Goulart, basicamente formulado no plano trienal do Celso Furtado, atacava dois pilares da dominação das elites tradicionais, quer dizer, o poder do latifúndio e o poder do capital estrangeiro. Ainda que com medidas moderadas, ele apontava numa direção que era inaceitável, inclusive para o grande empresariado nacional, que, ao contrário do que se dizia, não estava interessado em vender lamparinas para o camponês, estava interessado em vender liquidificador, geladeira e automóvel para a alta classe média e para a burguesia. A economia era uma catástrofe. O tom essencial era dado pelas reformas de base do Celso Furtado, pelas medidas que o Jango tomava e principalmente pelo movimento popular que estava por trás do Jango. Em 63, começaram as agitações a crescer muito mais e as ameaças que eram potenciais começaram a aparecer ameaças reais. De um lado, os próprios aliados do Jango começaram a cobrar dele reformas radicais. Reforma agrária, remessa de lucros, etc. e tal. Começaram a cobrar, tendo à frente do Dr. Brizola, exigir reformas profundas. Tanto que derrubaram o gabinete dele, gabinete que tinha o Cruel como ministro do Exército, que garantia a ele, o Santiago Dantas como ministro do Exército. Esse grande ministério caiu e ele teve que começar a fazer ministérios de arrastão, porque, na verdade, ele começou a ter dificuldades dentro das próprias forças que o apoiavam, que queriam mudanças radicais, e dentro dos seus adversários, que queriam esvaziá-lo
diminuí-lo. Nos estados, os governadores que fazem oposição a Jango se movimentam. A situação já era tão difícil naquela ocasião, em 1963, já era tão difícil. A rigor, não é? Você tinha 3 governadores que abertamente eles trabalhavam pelo golpe. Todos 3 candidatos a presidente da República. O governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda, o governador de Minas, que era o Magalhães Pinto, e o governador de São Paulo, que era Adhemar de Barros. Todos 3 eram candidatos a presidente da República. Nenhum dos 3 se elegeria se as instituições marchassem normalmente. Por quê? Porque o grande eleitor, não é? A grande figura com uma votação aberta, gigantesca, de áreas as mais amplas da população brasileira, era o Juscelino. O outro eleitorado era um eleitorado mais à esquerda, que acompanharia a posição que fosse a posição naquela ocasião do presidente João Goulart, a posição do governador Brizola, a posição de Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco. O Carlos Lacerda, eu estava justamente acompanhando pelo rádio a movimentação toda, gritava no rádio, não é? Contra o Jango, dizendo: vem aqui, Palácio Guanabara, nós vamos acertar. Aos berros na rádio, imaginem. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso, miserável. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver. No fundo, portanto, esses 3 governadores, eles já faziam uma conspiração gigantesca. E a conspiração se dava muito nos quartéis naquela ocasião. O hábito brasileiro era este. Todo o governo dele foi ameaçado, foi um governo que se desenvolveu sob ameaças e teve momentos mais difíceis, mas eles planejaram de que o golpe sairia no momento em que o governo estivesse desestabilizado, estivesse o governo enfraquecido, incapacitado de uma reação. Evidente que o caminho era o caminho da conspiração nos quartéis. Em outubro, o Congresso rejeita uma emenda constitucional que autorizaria a desapropriação de terras sem prévia indenização. A gente via naquela ocasião que o país estava aceleradamente marchando para um esvaziamento da sua população no campo, por falta de condições de sobreviver no campo, e fugindo para as cidades. O que dificultava o andamento é que a norma constitucional, a Constituição da República de 46, estabelecia como regra: desapropriação de terras teriam que ser pagas de maneira imediata, não é? Em dinheiro e de maneira imediata. Isso tornava impraticável a reforma agrária. Qual era a tese nossa? Era a indenização a longo prazo, em títulos da dívida pública. A capacidade do governo de tomar decisões estava diminuída. O governo não tinha mais capacidade de tomar decisões. Fazia parte da conspiração golpista não deixar aprovar nada no parlamento. Era impossível aprovar uma lei. Você no governo você pode perder tudo, menos o respeito e a capacidade de decidir. Se você para de decidir, se você não tem mais o respeito, acabou, não tem mais governo. Na verdade, esse processo, ele começa, desfecha mesmo, com a ruptura na reforma agrária. Porque aí quebrou o esquema de apoio do João Goulart, que era PSD-PTB. O PSD votou contra a emenda. Eu sei porque eu fui o relator. Entendeu? Eu fui o relator, dei um voto favorável. E fiquei com o Brizola e com o Bocaiúva na turma. Não, com o Dutel de Andrade.
As ligas camponesas reagem e a invasão de terras ganha impulso. Nas fazendas, os proprietários rurais se armam para o confronto. O Chico Julião tinha não sei quantos mil camponeses armados, não tinha ninguém armado. Se tivesse algum sujeito com espingardinha de cano para matar pica-pau, era muito que tinha lá, não tinha ninguém armado, não tinha coisa nenhuma. As ligas eram mais fortes na Paraíba. O sertão não tinha liga, isso não é tudo cascata. A liga tinha na Zona da Mata e Agreste, né? E principalmente na área de Cana ou próxima. E em Pernambuco, por exemplo, as ligas que tinham perdendo força para os sindicatos, elas apareciam mais nos jornais às vezes porque elas faziam invasões, entende? Tinham ações mais agressivas, havia mortes às vezes, etc, entende? Agora, a violência no campo sempre houve de uma forma ou outra. Tem uma usina chamada Estreliana, cujo dono era um deputado do PTB, veja só, do PTB do Jango, que era um dono de usina, que era um cara terrível, que dava tiro em quem entrava na fazenda dele, fiscal entrava, não entrava nada. Teve um incidente, ele matou 4 camponeses. Isso foi em 62, por aí, entende? Olha, seu administrador, é um caso que eu digo que eu estou muito agitado com o senhor. Tá revoltado? Não devia. Seu filho morre do enterro. Sua mulher adoece e bota na maternidade. Nada falta pra vocês. O senhor está muito fraco. Precisa de uma conclusão mais forte. Você pensa pouco. Parece que tá doido. Não tem ideia no juízo. Você é meio bruto. Você eu quero resolver essa parada com o senhor. O senhor de engenho não morre, administrador não morre. Só quem morre é camponês. No governo do Jango houve esse troço dos sindicatos, de estimular os sindicatos rurais, o que é uma forma, inclusive, de dar força, mas legal, é uma força de discussão. O sindicato faz greve ou não faz, entendeu? Justamente as ligas não queriam uma solução, elas queriam uma solução revolucionária, na minha opinião, totalmente utópica para a época, etc. Ainda vai chegar o dia do senhor querer fazer do que está fazendo e não poder. Ainda em outubro de 63, Jango propõe ao Congresso a decretação de estado de sítio por 30 dias. O presidente quer conter os ânimos golpistas e restaurar a ordem no país. Mas o Congresso rejeita a proposta. As críticas vêm da direita e da esquerda. Era a única forma, naquele momento, de conduzir a sanções juridicamente legítimas um governador de estado que havia perdido inteiramente o senso de sua responsabilidade e anunciava em entrevistas a jornais internacionais o complô do golpe de Estado. Lacerda estava assim surgindo, não estava respeitando, não estava obedecendo às leis da República, etc. Ele articulava ostensivamente o golpe de Estado e sem nenhum tipo de sanção. Competente na ordem constitucional então vigente para julgar o governador era o Tribunal do Estado da Guanabara. A única possibilidade que se teria de que houvesse um julgamento de Tribunal Federal do governador da Guanabara seria exatamente a possibilidade de haver um estado de sítio no estado da Guanabara para dizer não é possível a pregação por uma autoridade responsável, a pregação da sublevação da ordem constitucional. E em torno dele gravitavam outras figuras do mesmo estilo, mas sem a mesma influência. O Rio de Janeiro era o núcleo, o centro, o epicentro, como entendeu, da luta política do país. Quando o Jango fez o estado de sítio, eu e o Almino votamos contra. E todo mundo foi em cima da gente. Como você votar contra? Eu disse, olha, gente, vocês me desculpem, mas eu sou um democrata. Para mim, mexer nos direitos, nas coisas, é só com muita prova, e eu não tenho prova disso. Ele começou a sentir que a esquerda, que a direita no Congresso, não eram favoráveis aos atos que o seu círculo mais íntimo lhe sugeria. Isso iria quebrar a legalidade democrática, e aí sim iria haver um efeito dominó. Mais grave ainda, quebrar a legalidade com o suposto apoio da esquerda ou das forças populares. Nós sempre ficamos contra isso agressivamente. O general de exército, Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, em ofício número 215, de 22 de outubro de 1963, ele dirigiu ao general Jair Dantas Ribeiro um documento
que ele chamou de situação político-militar. Exame e sugestões. Para que o João Jair não se sentisse melindrado, né, na sua autoridade de ministro, capeando este documento, ele mandou uma carta ao João Jair em que ele dizia o seguinte: não há uma conspiração militar. Há sim uma aparência de conluio de civis que procuram envolver trabalhadores, elementos das polícias militares, pouquíssimos oficiais e sargentos das Forças Armadas, para uma posse total do governo, para fechar o Congresso Nacional e para estabelecer no Brasil um regime extralegal. Mais adiante ele diz o seguinte: um dos mais expressivos representantes da chamada política de renovação nacional, membro do PTB, ex-ministro de Estado e um dos líderes do governo, deputado Almino Afonso, opina que o presidente da República age com uma política de conciliação, entre aspas, que gera crises sucessivas e levará o país, aspas, à saída golpista ou à